Eu queria mostrar agora um pouco sobre a utilização do WebSocket, que já vem integrado ali dentro do sistema, né? Então toda a instalação que for feita aí com base no CMS, ela já vai trazer toda a instalação de socket, inclusive algumas bibliotecas, como a de autenticação que a gente tem, fazem um emit, né, que é um evento de envio aí pelo socket. E eu queria mostrar como que você pode configurar também, porque é um evento que ele não tem grandes coisas dentro do sistema, até pelo sistema ser mais vazio. Ele não tem uma forma de fazer uma configuração visual pelo painel, então a gente vai trabalhar mais com código mesmo. Vou mostrar um pouquinho de como pode ser feito. Mas por aqui eu queria mostrar já no painel que eu deixei uma tabela de usuários previamente configurada aqui dentro, tá? E vou voltar para o código. E aí eu quero mostrar essa parte aqui de socket. E nós temos dois arquivos aqui dentro. E o primeiro deles é o arquivo de conexão. Então, é tanto o arquivo de conexão quanto de desconexão. Tem algumas configurações aqui pré-criadas, né? E já configuradas, como as URLs de domínio, algumas informações. No caso aqui, a gente tem algumas variáveis de ambientes que, nesse caso, acho que ela não existe, que é a web. Ela não está aqui porque não tenho, né, uma URL web por padrão, mas você pode definir nas variáveis de ambiente aqui para informar a partir de qual URL a conexão pode acontecer. Então é importante que você sete essa URL, caso você venha a utilizar o socket, tá? Então, pegar aqui essa web URL. Geralmente o socket ele não vai para a parte de testes, então aqui você vai definir aí qual que é a sua web URL. Bom, descendo um pouco aqui, a gente tem dois eventos, que é a conexão e a desconexão. E a gente tem um evento aqui de cliente. E esse evento, lá no front-end, quando o usuário se conectar, o ideal é que ele chame, né, ele faça um emit ali para esse evento client. E esse evento client, primeiro vai te dar um console aqui, muito simples, para acompanhamento, e ele vai fazer um set dentro de um objeto, de um new map, que é esse clients aqui dentro. Então ele vai pegar a data que foi enviada, o socket também, então ele vai pegar o que veio daqui, e ele vai cadastrar lá dentro desse objeto, que é o new map, ele vai cadastrar com o socket ID. E no momento que ele se desconectar, ele vai remover esse cliente lá de dentro. Aqui basicamente é isso, tá? Que a gente precisa entender da conexão e desconexão. E aqui dentro dessa parte de cliente, a gente tem também algo muito simples, que é para coletar informação basicamente. Então ele vai importar clientes, que é esse item aqui. Então ele vai importar esse objeto. Esse objeto ele fica fora da função para que ele não seja recriado a todo momento. Então ele fica sempre aqui no servidor. Nesse formato atual, quando o servidor cair, por exemplo, todos os clientes conectados vão ser perdidos. Mas aí a gente tem um evento de reconexão para quando o servidor subir. E outra forma de fazer isso seria trabalhar com Reds, por exemplo, para fazer um cache desses clientes. Mas eu prefiro realmente trabalhar ali com desconectar e reconectar, porque aí eu garanto que todo mundo que se reconectou é quem realmente está logado, é quem realmente está com o sistema em aberto para evitar salvar dados ali de cache aleatório que eu não estou utilizando mais. Então eu faço esse processo, beleza? Bom, mas aqui dentro, basicamente, tá? O que que ele vai fazer? Ele vai pegar uma array de strings, e aí eu vou mostrar essa função aqui sendo executada. Ele vai pegar aqui, vai receber uma array de strings, que são os IDs dos clientes. Então, aqui quando eu salvei esse data, eu vou buscar pelo mesmo data. Então, aqui, por exemplo, eu estou coletando usuários. Então, eu vou buscar pelo ID dos usuários. E aí, a partir desse ID dos usuários, eu vou adicionar lá dentro os IDs do socket. São duas coisas diferentes. O socket é o ID da conexão. O usuário é o ID do usuário no banco de dados. Então, através do usuário no banco de dados, eu encontro o ID do usuário conectado no socket. E aí eu envio essas informações aqui para esse array e eu retorno essas informações para eu poder disparar um evento. Tá? E aí, como que eu posso criar isso? Bom, a forma como eu faria o socket é tentando centralizar aqui os eventos mais nativos. Então,
criaria aí uma pastinha emits, e aí aqui no caso de usuário, eu criaria o usuário, user, e aí suponhamos que é uma atualização de usuários, então eu vou criar aqui um arquivo update ts, e aqui eu vou pegar uma colinha que eu tenho aqui do lado, que seria isso aqui, ó. Bom, o que que isso aqui está fazendo, tá? Ele está importando o socket do arquivo principal, que é esse arquivo index, e ele está importando clients aqui desse arquivo clients. E aí o que que ele faz? Ele recebe aqui um user, né, como data, aqui no caso é um usuário só, mas poderiam ser vários. Ele verifica se o ID desse usuário existe, tá? E aí ele joga aqui dentro, passando como um array, e aqui eu vou receber um array de strings, que são os clientes para quem eu devo emitir essa informação. No caso aqui, eu posso encontrar vários clientes que têm o mesmo ID, tá? Porque ele pode estar logado, por exemplo, num telefone, num sistema web, e aí eu vou emitir para todos eles. Aqui eu tenho esse device ID, mas aqui nem é tão necessário, mas o porquê de explicar isso aqui, né? É que todo usuário que loga nesse sistema, ele se loga através de um device ID. Então, lá no header da requisição, ele manda um device, um X-device, né, que é um header. E aí, com isso, ele faz um login e eu consigo identificar de qual dispositivo ele está fazendo aquele login. E aí, com isso, eu consigo gerar um token de acesso para aquele dispositivo, eu consigo validar o dispositivo que está logando usando um token, é um mecanismo de segurança. Do mesmo jeito que quando eu quero fazer a hidratação de um usuário, caso eu envie aqui o device ID, eu garanto que somente o dispositivo com esse ID lá no front, eu posso fazer um if, né, verificar se o ID que recebeu é o mesmo logado, para fazer uma hidratação condicional, para fazer um evento condicional de atualização de dados lá na parte do front-end. Mas bom, voltando aqui, caso eu não encontre nenhum usuário, né, em clientes aqui to emit, eu não vou fazer nada, que eu não tenho ninguém para notificar. Caso eu encontre, eu faço aqui um evento de emissão para esse usuário. E onde eu posso chamar essa informação, tá? Bom, posso chamá-la, por exemplo, suponhamos que eu acabei de atualizar aqui uma informação de usuário. Então, eu venho aqui no update, e aí eu venho aqui no use case, abro esse serviço, e aí suponhamos que eu acabei aí de atualizar esse usuário, e aí depois de atualizar a informação dele, eu quero fazer um emit. Então eu atualizei e eu quero que ele receba essa atualização em tempo real. E aí o que eu posso fazer é chamar o emit update, aqui eu não vou mandar nenhum device, não vou passar nada. E aqui eu estou passando um user, estou passando esse user aqui, e device ID não estou informando, porque eu não quero especificar nenhum device ID. E pronto. Com isso aqui, depois da atualização no banco, depois do serviço de update, ele vai emitir via socket para esse usuário, se ele estiver conectado no socket, obviamente, né? E aí tem outras coisas que a gente pode fazer caso ele não esteja conectado no socket, por exemplo, eu posso criar uma tabela de background, então se eu não encontrar ninguém, se eu não conseguir fazer o dispatch, eu posso adicionar isso numa tabela temporária, de dados temporários, e aí quando ele se reconectar ao socket, aí sim eu faço a emissão do evento, mas isso aí já é algo mais específico, mas é uma opção também, mas eu só quero mostrar como fazer o emit aqui do evento. E aí, né, no front-end, ele pode receber essa informação. Eu vou ver aqui se eu consigo encontrar algo no front-end para passar também. Eu peguei aqui uma colinha de front que eu tenho. Não se apeguem muito aos erros aqui, porque eu só coloquei o arquivo index aqui na raiz para poder demonstrar como que isso ficaria. Mas aqui mostrando o outro lado, né, da interação, aqui quando ele se conecta, por exemplo, e quando eu falei que ele recebe esse evento de client aqui, é nesse momento aqui. Então, quando ele faz a conexão, ele emite aqui o client para o back com o user ID, e aí eu salvo isso aqui dentro no data e junto com o socket. E aí mostrando também o evento de user update, aqui no caso, abrindo aqui esse item, quando eu faço esse user update, ele recebe aqui esse evento de user update também. E aqui tem até uma verificação de device ID, né, caso seja o mesmo device ID, caso o device ID exista primeiramente, eu verifico, isso aqui é uma função de fingerprint para pegar aquele X-Device que eu comentei. Então eu verifico se o X-Device dele é igual ao Device ID, que na teoria devem ser o mesmo. Se eles forem diferentes, no caso, né, eu retorno, porque eu não quero hidratar essa informação se eles forem diferentes.
Caso eles sejam iguais, aí eu faço uma série de eventos aqui que é mais específica do projeto. Então, eu dou um dispatch aqui para salvar ele no Redux, para atualizar as informações de acesso, eu faço uma hidratação no token, mas tudo isso é um evento mais específico. Mas só para mostrar um pouco mesmo de como que faz esse projeto, esse processo aí de ping-pong. Então, nessa conexão é para isso, e aí você sempre rastreia aqui pelo evento, né? Então, esses eventos eles têm que ter a mesma nomenclatura. Inclusive, isso aqui pode entrar em um processo de documentação também. Essa documentação ela não existe hoje, tá? O Swagger ali ele não documenta a parte de socket, mas vocês podem incluir também manualmente essas informações. Mas é isso, eu queria mostrar um pouquinho de como que o WebSocket funciona, como você pode criar eventos, como você pode controlar eles. Inclusive, a gente tem até outro aqui que eu acho que é na parte de autenticação. Aqui em Midler, eu acho que o JWT, credenciais, helpers, aqui a gente tem um emit, né? Esse emit aqui é para fazer uma hidratação de usuário. É basicamente o mesmo, tá? Que eu acabei de mostrar, só que esse aqui ele emite para fazer uma hidratação de token de acesso, né? Então aqui ele é usado no Midler, por isso que inclusive a biblioteca chama JWT Socket, porque a hidratação do token ocorre via socket. Então ele verifica ali no login quando esse token precisa ser hidratado. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Ah, acho que eu não encontrei. Deixa eu ver se está aqui em cima essa parte de emit. Passport, aqui ó, tá aqui. Então aqui ele verifica, né? Ele vê que tem um token inspirado para aquele header, e aí ele faz aqui o emit do, do evento, e aí ele consegue hidratar o token do usuário lá no front pelo socket, beleza? Mas aí então, acho que ficou claro, queria demonstrar mesmo para a gente poder ter um exemplo base de como fazer.